Bem-vindo de volta ao canal Resenha dos Filmes. Mas eu vou contar a história do filme de ação e drama de 2009 chamado Tsunami: A Fúria do Oceano. Alerta de spoilers a seguir. No dia de Natal de 2004, perto da Indonésia, um barco de pesca é atingido por uma forte tempestade. Em terra, um centro meteorológico detecta anormalidades que indicam o início de um tsunami. Então eles correm para resgatar o barco. O helicóptero tem apenas 5 minutos para pegar a tripulação antes que ela seja esmagada pela grande onda. E embora tudo pareça correr relativamente bem, o Sr. Kang está sob algumas caixas e não consegue sair. Seu amigo nem sequer tenta ajudá-lo com todas as suas forças, mas as suas tentativas não surtem efeito. Então ele é resgatado e vê o seu amigo sucumbir à força da natureza. Alguns dias depois, o evento do tsunami causou um impacto nacional, com danos em lugares como Índia, Indonésia e Sri Lanka, deixando milhares de mortos e feridos. 5 anos depois, no verão, menciona que está tentando arrancar um dente solto do seu filho Silvio na praia. Mas então um amigo aparece e lhe diz que ele deve partir com a criança imediatamente. Na rua, a dona de uma loja de frutos do mar reclama com uma garota por vender peixe na frente da sua barraca. O conflito se agrava, mas elas são prontamente separadas por Messi, que se revela filho da senhora. Ele protege muito esta menina, pois seria Hong, a filha do seu ex-companheiro de navio que morreu no acidente. E embora ele tenha uma grande consideração por Hir, ela assegura a ele que não precise da sua proteção. Naquele momento, um grupo de investidores aparece com um empresário que assegura que Raul Day é um local turístico adequado para investimentos. Mas justamente naquele momento ele é agredido por um dos cidadãos que o critica por se aproveitar da situação da cidade por dinheiro. Enquanto isso, o geólogo Henry Wynn abre uma comissão de investigação sobre os perigos de um possível novo dicionário. A vida pessoal de King Hill tem um custo para ele, pois ele está no meio de um divórcio com a sua esposa. E hoje, fora da reunião, Kim iria surpreendido por Jimin, sua filha, com Yogin. Eles continuam tendo uma boa relação por causa da menina. De volta à praia, 3 meninas são surpreendidas por 3 garotos que as levam em um iate para o mar. Uma delas, Remy, não parece tão impressionada, mas as outras lhe pedem para ir com o fluxo para aproveitar esta oportunidade. Paralelamente, Dong Chan e Seung-in planejam um esquema onde ele finge ser cego enquanto o garoto canta, fingindo estar gravemente ferido. Isto parece funcionar, já que Jimin tem piedade da situação dos dois. No iate, Remy cai no mar enquanto tenta fumar um cigarro com todos os outros distraídos pela música. Para sua sorte, aparece um salva-vidas, mas em uma tentativa de resgatá-la, ele a derruba e pula na água para salvá-la. Ao fazer isso, Remy fica desesperado e começa a sufocá-lo, mas ele a deixa inconsciente e consegue salvá-lo. Ele faz ressuscitação boca a boca, mas a menina acorda e morde seu lábio. Então o salva-vidas bate nela novamente para derrubá-la. Na praia, Mensik cumprimenta Yun, que lhe entrega um saco cheio de vegetais. Os dois falam do paradeiro de Seung-in e Masi, que recebe uma ligação da delegacia, onde ele descobre que o seu filho foi preso pela tentativa de golpe ao chegar lá. Mas assim que começa a lutar com Dong Chan enquanto seu filho chora desesperado no final da cena, pai e filho vão ao estábulo. John ri para conseguir algo para comer, onde Masi, que se embriaga, e ambos são visitados por Yong-sik, o irmão mais novo de Min-seo, que era o salva-vidas. Uma família elogia a aparência do menino e revela que Belry não é sua mãe, já que a mãe real os abandonou. As situações continuam se desenrolando, com Yuki-jo perdendo acionistas, Kim recebendo notícias das novas atividades do tsunami e os amigos de Min-seo dizendo que seus sentimentos iriam rir estão agora mais do que evidentes. A mãe de Messi que aparece para ameaçar Yun-hee, mas como sempre, o homem a defende. Os 3 garotos do iate aparecem para comer na barraca de Henry e depois de servi-los, ela fala com Dong Chun, a quem obriga a acompanhá-la, mas assim que aparece, antes que eles partam, convidando a garota para um jogo de beisebol com Silvio, ao qual ela aceita com um grupo de salva-vidas. Escuta o jogo no rádio e um deles pergunta: sei o que aconteceu com o seu lábio quando eles dizem que a pessoa que fez isso deve ser louca. Remy aparece para falar. Ela lhe diz que ele deve assumir a responsabilidade pelos ferimentos que ele causou. Tarde da noite, ela diz aos seus amigos que voltará tarde, pois tem uma conversa cada vez mais íntima com Ryeovuk no jogo, mas sei que fica bêbado novamente e começa a insultar o batedor para o constrangimento de seu filho, e onde a polícia faz uma aparição e o leva para fora do estádio antes de descer para mais conflitos. Ao voltar para casa, ele encontra sua mãe conversando com o velho Yuki, jogo que na verdade é o seu tio.
Depois de insultá-lo, nem sei que chuta o seu cachorro, recebendo uma repreensão da sua mãe. Na doca, Donshu acompanha Yeonji, que recebe um bilhete de mensagem. Logo depois, os jovens do iate chegam e ameaçam Rir, dizendo que ela lhes deu comida estragada, deixando um deles doente. Então Chan tenta defendê-la, mas os dois rapazes o superam em número e força. E quando Hyeovuk aparece para defender o seu amigo, vencendo os meninos na cama, nem sequer reclama de uma dor de estômago enquanto tenta conseguir alguns remédios. Ele confunde um com o shampoo e um de seus amigos lhe conta sobre o conflito na doca. A polícia aparece para prender Dong Chong e Yoon-hee, tanto pela confusão como pela venda de comida estragada. Ao vê-lo sair do carro da patrulha Mansi, que começa a espumar e é levado para o hospital por causa do conflito da noite passada, é um ser que recebe o trabalho de um enfermeiro costeiro, onde atende a uma menina perdida que chora, mas afirma saber o número da sua mãe. A menina acaba sendo Jaemin e depois de contatar a mãe, Kim Hyo e vai buscá-la, sentindo-se constrangido. É o que John pede formalmente a Mensik para mudar o seu negócio. Mas Mensik censura por ter sido culpa dele que a expedição de anos atrás tenha corrido tão mal. Depois de forçá-los a navegar em condições adversas, o empresário não tem outra escolha senão recorrer a Dong Chon para convencer Mensik, prometendo-lhe uma loja se ele for bem-sucedido. Em seguida, Yaojin aparece para pegar Jimin, repreendendo-a por ter se perdido com Ryu e pede que ela não seja tão dura com a garota. Mas Yaojin censura a ausência do homem como pai. Logo depois, Remy censura Psique por não lhe contar sobre a sua mudança de posição, já que ela tinha procurado por ele o dia todo. Os dois compartilham uma refeição onde Remy menciona estar estudando para ser atriz, dando a ele uma amostra de atuação realista demais para as pessoas ao seu redor. Mas sei que fala com Yori e ambos mencionam o memorial do seu pai, lembrando a primeira vez que se encontraram quando mencionei que viu o pai de Hong como um líder. Entretanto, em um flashback, é mostrado como o pai de Henry foi pego na tempestade devido a um erro de julgamento da parte de Minseok, o que faz com que o homem auto-sabote as suas intenções com Henry. Enquanto eles saem, Remy engana Hansei, que para beijá-lo e morder o seu lábio novamente com os amigos da garota, espionando à distância pela manhã, Kim. Harry avisa seu chefe sobre a possibilidade de um mega tsunami, uma onda que poderia chegar a 50 metros pelo menos e até chegar a 100 metros, na pior das hipóteses. Se assim for, eles devem evacuar o maior número possível de pessoas em apenas 10 minutos. No túmulo do Sr. Kang é um rei. Confessa seus sentimentos pelo Minseok ao lado dele e pede a seu pai que faça o homem entender as pistas que ela sempre lhe dá. Nem sei que se desfazem lágrimas pedindo desculpas para o túmulo do seu antigo amigo e o seu irmão se encontram e falam sobre os casos das suas mulheres, incapazes de dar bons conselhos um ao outro, enquanto ele organiza outro passeio com Jimmy Rei ou se é interceptado pelos rapazes do iate que o espancam e lhe dizem para nunca mais ver M. Depois de terminar o seu jantar, Yoon-hee conversa com Jo, que está feliz pelo seu projeto estar no caminho certo. Aparentemente Henry é a única pessoa por quem eu tenho alguma consideração, talvez por respeito ao seu pai falecido. Quando ele parte, chega mais Sik, que não está muito satisfeito com a presença do velho. Ele convida Yan a ir para um barco, onde ele decora o convés com um tema romântico e espera que os fogos de artifício agradem a garota. Apesar de se divertir com a ideia e um dos homens fique nervoso que ela vai pensar no assunto e lhe dará uma resposta amanhã cedo. Se houver uma fita vermelha amarrada no barco dela, isso significa que ela aceita a proposta. À distância, todos observam os fogos de artifício com admiração, exceto Remy, que repreende Spike por ter perdido o encontro, mas ele simplesmente se vira. Ele diz que eles devem parar de se ver. Então Chan se sente pressionado por não ter um emprego formal e no meio de uma conversa com Henry, ele toma conhecimento da sua proposta de casamento, então decide revelar a ela a verdadeira causa da morte do seu pai. No fundo do mar, perto da ilha de Tsushima, começa a rachar, criando uma fenda. Na manhã seguinte, Mansi fica desapontado ao descobrir que não só uma fita vermelha, mas o barco de Henry partiu. Então ele encontra Dong Chan, que confessa ter dito a Henry a verdade sobre seu pai. Mas sei que vai para cima dele. Mas a batalha repentinamente é interrompida por uma gaivota que se choca com o carro de Dong Chan. Enquanto observam o céu, percebem como os pássaros parecem voar para longe da área, pois eles pressentem algo ruim. Kenny tenta convencer o seu chefe a evacuar toda a região antes da tragédia, mas ele diz que se fizerem isso, será um motivo de riso.
Ele adverte Odin sobre a ameaça, mas ela acredita que se trata de uma tentativa de sabotar a sua carreira no mar, e Henry lamenta o que aconteceu e decide se livrar da fita vermelha. Ela vai até York Joe e lhe diz que vai deixar Sendai na próxima semana, deixando o velho confuso e triste. A situação se torna insustentável e é relatado um estado de emergência anunciado a toda a cidade assim que eu ri. Mas sei que se encontram. Os terremotos começam e todas as pessoas da praia caem. Os desastres começam. Não acontecer quando é um show, um Yang Joe batendo seus carros e o Jean fica preso em um elevador e um navio de carga é virado no mar. Além disso, Remy está com seu namorado no iate, ficando presa no meio de uma enorme tempestade que Ryu diz ao seu chefe que eles devem ficar em todos os espaços mais altos possíveis e sai à procura da sua esposa e filha, com esta última observando pela janela enquanto a onda gigante se aproxima. A praia fica gradualmente sem água, com as pessoas correndo para se abrigar e causando estragos na cidade, mas sei que iam rir também. Fogem com a onda se formando atrás deles, de um tamanho que pode cobrir quase toda a região. Dorme. Chan encontra-se com Gil e a sua avó no meio de uma ponte. Ele tenta ajudá-los, mas a senhora entra num estado catatônico e por mais que tentem correr, não conseguem correr mais que a onda atrás deles. O tsunami cobre a praia e as ruas e destrói os edifícios, atingindo os andares mais altos sem deixar nenhum lugar para as pessoas se refugiarem. Todos correm o mais rápido que podem, mas o fim é inevitável, e em menos de 10 minutos, toda a cidade é engolida por um cobertor de água, deixando de pé apenas os edifícios mais altos. Dante 1. Caminha sobre a ponte, vendo os destroços de seu lado e procurando-se um rio, mas então percebe que bem ao seu lado está um navio de carga agora, pendurado verticalmente na ponte prestes a cair. Ele consegue se esquivar de tudo que está caindo sobre ele, mas muitas pessoas não têm tanta sorte, mas sei que iam rir. Tentam escalar rapidamente um poste de luz antes que uma peça de equipamento elétrico caia perto deles ao longe. O velho York Joe também consegue se salvar de cair na água. Enquanto isso, Ken Ryu vai à procura de Jimmy em seu apartamento, que está completamente inundado. Ele consegue pegá-la pouco antes dela cair do penúltimo andar do edifício, e é um ser que vai de helicóptero para resgatar os pedidos de socorro em alto mar e se depara com Jimmy e o seu pretendente, que torna o seu resgate mais difícil ao entrar em pânico. Então ela decide derrubar o cara do mesmo modo que Jeon-sik fez quando eles se conheceram pela primeira vez. Ela consegue ser resgatada, mas não em si, que ele diz que ele deve ficar para resgatar o homem inconsciente. Jongen, ainda no elevador, consegue se comunicar com quem é a sua filha no telhado, contando-lhe sobre sua situação. E Arjin confessa a Edmin que o homem ao seu lado é o seu verdadeiro pai, cortando a ligação. Quando ela se afoga, pai e filha temem o pior, sem saber que lá embaixo o zelador do prédio consegue abrir a porta do elevador e resgatar Yudin na ponte não consegue salvar um cigarro. Mas após uma tentativa descuidada de acendê-lo, ele acidentalmente joga o seu isqueiro em um vazamento de combustível no navio, desencadeando uma reação em cadeia que faz com que tudo exploda, com toneladas de detritos caindo na cidade e aumentando o desastre. Enquanto é resgatado, o pretendente de Remy fica desesperado e cai de novo na água com um ser que vem em seu resgate. Apesar dos avisos de Remy no helicóptero, a situação é bastante tensa, como em Sikyon-ichi, já que o primeiro consegue subir, mas cai na água. Embora sua amada segure sua mão, ele não pode deixar de escorregar, confessando seu amor como um último gesto antes de partir. Eu rio e observo horrorizada, enquanto mais sei que é varrido pela corrente, mas logo aparece eu o agarrando com o braço ferido. Ele consegue resgatá-lo e ao dar um sorriso para o seu sobrinho Yonji, ele é empurrado pela onda gigantesca e levado pela corrente durante o resgate do helicóptero. A corda que segura Yong-sik e o pretendente de Remy quebra um pouco porque não consegue suportar tanto peso. Então Yong-sik toma sua decisão. Ele decide se sacrificar, pedindo ao seu rival que dê a Remy o seu relógio que ela sempre quis. Apesar dos gritos e apelos, o salva-vidas acaba fazendo o sacrifício final, sorrindo da superfície para sua amada, apenas para ser varrido por uma onda no topo de um prédio. Yudin está com Jimin e Ken Ryu, mas eles veem outra onda se aproximando à distância, então eles dizem à equipe de resgate que estão com uma garotinha e eles devem dar prioridade para salvá-la. Eles conseguem que uma senhora segure, mas os pais só podem ver a sua filha subindo, se despedindo para sempre. A dupla compartilha um último abraço com Ken Ryu e pedindo desculpas por tudo. Os socorristas voltam aos telhados dos edifícios.
Então eles choram junto, com a mãe de Mike. Assistem enquanto o cirurgião luta para nadar, tentando salvá-lo. Algum tempo depois, uma homenagem é realizada para honrar os socorristas que deram suas vidas pela cidade, incluindo John Sik. Entre os presentes estão Mais Sik, sua mãe e filho Young Remi e seus amigos que conseguiram sobreviver. Os murais são feitos para honrar os mortos, incluindo Yuki, Jo, Ken e Odin. E na praia de Miisso um dia falam sobre o que aconteceu com ela, perguntando se eles já tinham se encontrado antes, sem se lembrar do ocorrido desde o início. O garoto diz que não e eles se separam. Enquanto fazem a limpeza, os amigos de Missy, que comentam como o velho Yoki-jo cancelou seu contrato em nome dos comerciantes da região sobre como a mãe de Don-chan morreu, ao comprar um par de sapatos para ele e que Dawn de-chan receber um prêmio por salvar várias pessoas durante o desastre. Não tinham chora a perda da sua mãe segurando uma foto dela, mas sei que é a sua família. Vão para a casa da sua tia, onde a sua mãe lhes dá conselhos de vida e os abraça com Ion. Ria perdoando por tudo na doca e a um rio ver os escombros da sua tenda e encontra a fita vermelha de antes, mas sei que aparece e rouba a fita, mas ela escorrega e voa com o vento. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. 30.